Bom dia, meus alunos do quinto ano. Como estão todos? Como vocês vão? Tudo bem, gente? Hoje eu acredito que vocês já podem ver que a nossa aula será sobre verbos regulares, certo? A gente já viu um pouquinho sobre verbos irregulares e agora a gente vai falar sobre os verbos regulares, tá bom? E aí, meus amores, como vocês sabem que é de costume, eu vou fazer a chamada e eu peço que vocês continuem a colocar aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso é muito importante e me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom? Então agora eu vou iniciar a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória, tá? Vejam só. Para iniciar a nossa aula de hoje de português, eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de vocês de português e abrissem na página 131, porque antes de dar início com esse vídeo, com essa apresentação que eu preparei para vocês, eu vou explicar um pouco sobre o que está presente no nosso livro didático de português, lá na página 131, tá bom? Então, vocês peguem o livro e abram na página 131, tá bom? Onde ele diz assim: conjugação dos verbos regulares. Os verbos regulares não sofrem mudança em seu radical, parte da palavra que contém seu significado básico na conjugação. Eles se flexionam segundo o modelo da conjugação. Aí a gente tem um exemplo, o verbo falar. Primeira conjugação, tempo presente, tem singular e plural. Eu falo, o FAL é o radical. Nós falamos no plural. Tu falas, vós falais. Ele ou ela fala, eles ou elas falam. Vocês percebem que o radical, ele não muda, ele continua. Então, isso classifica um verbo regular. Porque o radical, ele não vai mudar, ele vai continuar. Com o verbo acima, mesmo que mudássemos o tempo verbal, não haveria mudança no radical da palavra. Veja, falei, vós falarás, eles falaram. E outros verbos regulares: abrir, assistir, deitar, partir, trabalhar, acender, beber, escrever, pousar, vender, amar, comer, estudar, aceitar, viver, andar, comprar, folhear, pegar e conversar. Certo? Então agora eu quero mostrar para vocês a apresentação sobre verbos regulares, tá? Verbos regulares aqui. Os verbos regulares não apresentam alteração em seu radical no momento em que são conjugados. Além disso, mantém a mesma desinência do verbo paradigma. Isso aqui é um exemplo, tá? O verbo paradigma. Isto é terminado em A. Paradigma da primeira conjugação. Paradigma da segunda conjugação. Ou ir, paradigma da terceira conjugação. Para ajudar no entendimento, vamos definir alguns conceitos. Radical é a parte principal da palavra, onde reside o seu significado. Assim, cante é o radical do verbo cantar, por exemplo. Já a desinência é a parte final da palavra e, no caso dos verbos, indica número, singular ou plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira, modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo e tempo, pretérito, presente ou futuro. Lembrando que nós vimos tudo isso já ao longo de todo esse período que a gente vem estudando e que a gente começou a falar sobre verbo. Então, um radical é a parte da palavra, a parte principal da palavra que está exprimindo o significado, que a gente consegue entender ao que essa palavra se refere. Aí aqui mais para frente eu coloquei para vocês uma tabela, né, de alguns verbos regulares. Acompanhe o exemplo do verbo falar. Aí o radical é FAL. Como eu falei aqui, né, que foi o exemplo do livro. E aqui a gente tem a terminação. Fala, né? Falar é o verbo. Aí falo, falas, fala, falamos, falais e falam.
falei, falaste, falou, falamos, falastes e falaram. A gente percebe que o radical é o FAL e a terminação refere-se à desinência do verbo, né? Então, gente, os verbos regulares, eles não vão mudar o seu radical. Ele não muda, ele continua. Diferente dos verbos irregulares que a gente já viu na nossa aula anterior de português, que ele muda o seu radical. Tanto o seu radical como a sua terminação. Certo? Então vejam só. Vocês estão percebendo que verbos regulares não vai mudar o radical. E o radical é a parte principal da palavra que exerce para a gente o entendimento ao que essa palavra se refere. Certo? Então vejam só. Como atividade de casa, vocês vão fazer a página 131 e 132. Onde eu vou explicar agora para vocês os quesitos. No primeiro, vocês vão observar a tirinha. E depois vão responder a letra A e B de acordo com o que vocês observaram na tirinha, tá? No segundo, separe o radical das terminações dos verbos abaixo. Veja o modelo: reparar, repar mais a. Chutar, sofrer, desenhar e acabar. Vocês vão separar o radical das terminações. No terceiro, leia a sinopse do livro Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, adaptado pela equipe pedagógica. Numa floresta, em um caminho deserto, Chapeuzinho Vermelho leva os doces para sua vovozinha. De repente, uma companhia indesejada e misteriosa entra no caminho. E agora? Conheça essa versão do clássico da literatura infantil, lendo seu texto ou acompanhando a história através de suas imagens coloridas e vibrantes. Essa história fará sempre parte de nossas vidas. Letra A. Quantos verbos regulares aparecem no texto? Quais são eles? Letra B. Escreva esses verbos no infinitivo. Quarto quesito. Leia as frases e indique a pessoa e o tempo dos verbos utilizados. Os meninos estudaram bastante. Ele comprará belos presentes no shopping. Viajaremos bem cedo. Quinto, circule a terminação de cada verbo e escreva a que conjugação ele pertence. No sexto e último, a partir do radical dado, coloque a terminação do verbo no modo indicativo, de acordo com a pessoa e com o tempo verbal. Vem, passado, primeira pessoa do plural. Pode ser vendemos, pode ser vendíamos ou pode ser venderamos, tá? Letra B, com vé, presente, terceira pessoa do singular. E com futuro, segunda pessoa do plural. Comprareis, comprarias, né? Na letra B pode ser conversa. Vocês vão colocar aqui, tá? Então, fazer no livro de português a página 131 e 132 sobre os verbos regulares. Então, gente, vejam só. Nosso vídeo tá ficando por aqui. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários da plataforma para Tia saber. No mais é isso. Tenham um bom dia, um cheiro enorme para vocês, um beijo e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.